Há 6 meses eu imaginava que um velho relógio fosse apenas uma relíquia sem importância, um objeto que guardava lembranças de tempos passados. Nunca poderia supor que ele se tornaria o centro de um conflito familiar capaz de transformar minha vida por completo. O sol de outubro batia forte no para-brisa enquanto eu franzia os olhos e abaixava o quebra-sol. O caminhão novo, uma Massey Ferguson impecável, deslizava suave pela estrada, com seu interior espaçoso, ar-condicionado e GPS. Um contraste absurdo com meu antigo Camaz, que no inverno deixava entrar vento por todas as frestas e no verão virava uma sauna sobre rodas. Ao meu lado, sobre o painel, repousavam os velhos relógio mecânico, de aço fino e desgastado pelo tempo. O vidro do mostrador, amarelado pelos anos, protegia um mecanismo que mesmo após 6 décadas, ainda marcava as horas com precisão cirúrgica. Um Zenith Cal 135, fabricado em 1955. Hoje sei que se trata de um modelo raro, cobiçado por colecionadores, mas para mim seu valor vai muito além disso. Sempre que olho para ele, minha mente volta àquele dia de abril em que tudo começou. Na época, eu retornava de uma viagem entre Moscou e Voronezh, 2 dias extenuantes ao volante. O corpo doía, os olhos ardiam de cansaço, e eu só pensava em um banho quente na minha cama. O sono quase me venceu no semáforo, só o buzinão de um carro atrás me trouxe de volta à realidade. Ao me aproximar de casa, meu primeiro gesto foi olhar para a janela do vovô. A luz estava apagada. Deve estar dormindo, pensei, conferindo o relógio, 10 da noite. Foi então que o telefone tocou. Do outro lado, a voz trêmula de Maria Petrovna, vizinha do meu avô, cortou o silêncio. Alyosha, é a Maria Petrovna. Onde você está? Acabará de estacionar, respondi. O que aconteceu? Ela hesitou, a voz embargada. É o Nikolai Stepanovich. Hoje de manhã ele não atendeu. Abri com a chave reserva e... Um soluço abafou suas palavras. Ele partiu durante o sono. Os médicos disseram que foi o coração. Fiquei paralisado, o telefone colado à orelha, enquanto o mundo girava ao redor. Meu avô se foi, aos 88 anos. Sabia que esse dia chegaria, mas nada me preparou para a dor que sentia. As 3 dias seguintes se fundiram em um borrão de procedimentos: o necrotério, os documentos, os preparativos para o velório. Liguei para meu irmão mais novo, Igor, que trabalha em um banco, sempre impecável em seus ternos e sapatos engraxados. Cuide de tudo. Eu vou só para o enterro, disse ele, justificando-se com reuniões e prazos. Entendi. Sempre entendi Igor, mesmo quando não queria. Meu filho, Denis, de apenas 17 anos, surpreendeu-me com sua maturidade. Enquanto eu me perdia em pensamentos, ele organizava papéis, listava o que precisávamos para o velório e recebia as condolências com uma serenidade que lembrava sua mãe, falecida havia 4 anos, vítima de um câncer implacável. Enterramos o vovô ao lado da vovó, no cemitério da Transfiguração. O dia estava ensolarado, mas um vento cortante soprava sem piedade. Olhei para a foto no túmulo provisório, seu rosto sério, as rugas profundas esculpidas por uma vida de trabalho ao ar livre, os olhos semicerrados como quando decifrava cruzadinhas em seu jornal desgastado. Igor e sua esposa Olga chegaram em um Volkswagen preto, depositaram flores e ficaram alguns minutos em silêncio. Meu irmão me abraçou com formalidade, como se cumprisse um protocolo, e em menos de 20 minutos já estavam indo embora, afinal, havia trabalho, relatórios, filhos para buscar na escola. Uma semana depois, recebemos um chamado da notária. Meu avô deixará um testamento. A notícia me pegou de surpresa, ele o redigira 6 meses antes. Anna Sergeyevna, uma mulher de meia idade, meticulosa em seu taier e penteado impecável, recebeu-me e Denis em seu escritório. Igor e Olga chegaram pontualmente, ele com seu terno caro e um aroma de colônia sofisticada, ela com seu jeito afável, cumprimentando Denis com um carinho que sempre me cativara. A notária ajustou os óculos e começou a leitura. Nikolai Stepanovich Morozov, em pleno juízo e memória, conforme atestado médico e testemunhas, deixa ao seu neto mais velho, Alexei Nikolaevich Morozov, um relógio de pulso Zenith, adquirido por ele em 1961, além de metade da propriedade de um apartamento de 2 quartos na rua Stromika 15, apartamento 37, em Moscou. Ao seu neto mais novo, Igor Nikolaevich Morozov, deixa a outra metade do apartamento e a totalidade de suas economias, no valor de 420 mil rublos, depositados no Serban. Um silêncio incômodo se instalou. Igor inclinou-se para a frente, a voz tensa. E esses relógios? Quanto valem? A notária, visivelmente desconfortável, ajustou os óculos. Não foi feita uma avaliação oficial. É um objeto de valor sentimental.
Ou seja, interrompeu Igor, meu irmão fica com metade do apartamento mais um relógio de valor indeterminado, enquanto eu recebo apenas metade do apartamento e o dinheiro. Isso é justo? Olga tentou acalmá-lo com um murmúrio, mas ele ignorou. Esses relógios podem valer mais que 420 mil. O vovô sempre te preferiu, Alexei. Isso não é justo. Olhei para ele, incrédulo. Acabáramos de enterrar nosso avô, e já estava calculando valores? Você está fazendo um escândalo por causa de um relógio? Explode. Ele o usou por quase 60 anos. Não é uma questão de dinheiro. Ao sairmos do cartório, o céu escureceu de repente. Igor fumava nervosamente, tragando a fumaça com impaciência. Olga afastou Denis para um canto, falando algo em voz baixa. Aproximei-me do meu irmão. Igor, explica o que está acontecendo. Ele esmagou a bituca no chão. O que tem para explicar? O apartamento vale uns 5 milhões. Metade para cada um, mais 420 mil para mim. E você? Fica com o relógio. Quanto ele vale? 1 milhão? Quem sabe? A raiva fria subia por mim. Não é sobre dinheiro. Você não se lembra de quando nossos pais morreram? Tínhamos 12 e 10 anos. Foi o vovô quem nos criou. Igor baixou a voz. Lembro. Ele nos pegou na escola aquele dia, com o rosto pálido do diretor, os sussurros dos professores. Sua voz falhou. Ele nos abraçou forte e nos levou para casa. Sem chorar, sem reclamações. Exatamente, engoli em seco. E esse relógio é a memória dele. Ele me mostrou quando eu tinha 15 anos. Contou como comprou na Beresca com sua primeira premiação grande, como deu de presente para a vovó quando nosso pai nasceu. Igor riu amargamente. Para você, claro. Sempre fui o segundo lugar. Isso não tem nada a ver com preferência. É sobre o que esse relógio representa. Ele cruzou os braços. Bom, então vamos avaliá-lo com um perito independente. Se valer mais que 420 mil, você me paga a diferença. Aquelas palavras foram como uma facada. Esse relógio não está à venda. Não é uma mercadoria. É a memória do vovô, e você quer transformá-la em moeda de troca? Como sempre, balançou a cabeça Igor com um suspiro de desdém. Teimoso e sem visão. Não dá para raciocinar com você. Ou dividimos a herança com justiça, ou... Não terminou a frase. Virou as costas e dirigiu-se ao carro com passos firmes. Chamei por ele, mas só recebeu em resposta um gesto brusco da mão, sem sequer olhar para trás. Olga, a esposa, sorriu com um ar culpado e me abraçou. Ele vai se acalmar, Lyosha. É só o estresse do trabalho, as crianças doentes. Tudo vai se ajeitar, disse, enquanto eu os observava se afastar, sentindo-me esmagado por dentro. Denis aproximou-se e apoiou a mão no meu ombro. O tio Igor sempre foi assim, comentou, como se fosse algo natural. Não, filho, suspirei. Antes a gente vivia mais unido. Em casa tirei os relógios do vovô da caixa. Eles funcionavam com precisão, como se o tempo não tivesse poder sobre seu mecanismo. Fiquei olhando para eles, recordando como o vovô, todo domingo, os enrolava com cuidado, limpava o vidro com um pano macio e me ensinava a ler as horas. O tempo é o que temos de mais valioso, Lioca, dizia ele, acariciando o relógio. As coisas vêm e vão, mas o tempo só avança. Não se pode desperdiçá-lo. Eu tinha 280 mil rublos guardados, dinheiro reservado para emergências, para consertar o carro, para despesas inesperadas e para as aulas preparatórias de Denis. 60 mil eram uma fortuna para nós. Mas meu filho sonhava com a Universidade de Moscou, com a Faculdade de Economia. Um garoto inteligente igual a mãe. Ela teria se orgulhado dele. Denis entrou no quarto e sentou-se ao meu lado. Pai, ouvi sua conversa com o tio Igor, disse sem rodeios. Suspirei. Desculpe, filho. Não queria que você presenciasse isso. Tudo bem, deu de ombros. Eu entendo. O tio Igor acha que foi prejudicado. Apontou para o relógio. Mas o vovô não deixou isso para você à toa. Ele sabia que você cuidaria deles. Abracei meu filho. Em momentos como aquele parecia que ele era mais sábio do que eu. Suas aulas a gente paga do mesmo jeito, afirmei com firmeza. Você vai entrar na Universidade de Moscou, vai ser um grande executivo. Não como seu velho caminhoneiro. Pai, Denis balançou a cabeça. Você é o melhor. E o vovô sabia disso. O relógio tic-taqueava suavemente sobre a mesa, marcando o ritmo de uma nova vida, uma vida sem o vovô, mas com sua memória viva naqueles ponteiros desgastados, nas rugas ao redor dos olhos do meu filho, tão parecidas com as dele, nas histórias que eu continuaria contando enquanto tivesse fôlego. Ainda não sabia que por causa daquele relógio perderia metade da casa, que o ganharia e perderia de novo e que no fim, encontraria algo que nem sequer ousara sonhar.
Por enquanto só olhava para ele e ouvia seu tic-tac tranquilo, como um lembrete de que a vida, apesar de tudo, seguia em frente. A semana após o enterro parecia não ter fim. Saí em mais uma viagem. Moscou-São Petersburgo-Moscou. O trabalho não esperava. Denis se afundava nos livros, preparando-se para os exames. A vida continuava. Igor não ligava, e eu covardemente alimentava a esperança de que ele tivesse desistido, de que toda aquela história de divisão justa e avaliação tivesse se dissolvido no ar. Ilusão minha. Na manhã de 22 de abril, meu dia de folga, acordei com o toque insistente do telefone. O relógio marcava 7h30. Do lado de fora, uma manhã cinzenta e hostil. Na tela, o nome de Igor. Alô, atendi, a voz ainda rouca de sono. Bom dia, respondeu ele com um tom animado, quase profissional. Consegui marcar com um avaliador. Hoje, às 11 horas. Anota o endereço. Sentei-me na cama, tentando despertar. Que avaliador? Dos relógios, claro, respondeu, como se fosse óbvio. Semyon Markovich Goldberg, perito em antiguidades. 35 anos de experiência, dono de uma loja. Encontrei por indicação. Igor, eu já disse, não vou vender os relógios. Um suspiro pesado do outro lado da linha. Você não entendeu, Lyosha. Não é sobre vender, é só uma avaliação independente e objetiva. Se você se recusa a dividir de forma justa, pelo menos vamos saber o valor real. Depois a gente decide. Não há o que decidir. Ah, sim, cortou ele. Se você não vier, vou entrar com um processo judicial. Tenho um advogado conhecido. Ele acha que o testamento pode ser contestado. Uma onda de frio me percorreu. Com que base? O vovô era velho, doente. Podia estar sob influência de alguém? A voz de Igor ganhava um tom metálico. E você morou com ele nos últimos anos. Podia estar pressionando. Fiquei sem ar de tanta indignação. Você está louco? Eu pressionando o vovô? O tribunal que vai julgar. Mas se não quiser arrastar isso pelos tribunais com toda a sujeira que vem junto, é só aparecer na avaliação. Estou te esperando às 11 horas, ditou um endereço perto de Taganka. Fiquei sentado, apertando o telefone incrédulo. Meu irmão mais novo, com quem dividimos o mesmo quarto, a quem ensinei a andar de bicicleta e defendi dos valentões do bairro, agora me ameaçava com um processo. Me acusava de algo que jamais faria. Pai, quem ligou? Denis apareceu na porta, esfregando os olhos, ainda sonolento. Seu tio Igor. Tentei sorrir. Quer que eu vá com ele a uma avaliação para saber quanto valem os relógios do vovô? Denis despertou na hora. Pra quê? Diz que é por justiça. Acha que recebeu menos do que merecia. Meu filho sentou-se ao meu lado na cama, pensativo. E você vai? Suspirei. Vou ter que ir senão, ele ameaça entrar na justiça. Vai ser um escândalo. O vovô não gostaria nada disso. A loja de antiguidades era dourada e escondia-se em um beco próximo à Praça Taganka. Uma casinha antiga com vitrines que exibiam estatuetas, quadros em molduras robustas e castiçais de prata. Igor já estava à porta, olhando nervosamente para seu relógio suíço moderno, caro, mas sem alma, como ele mesmo gabava-se tantas vezes. Está atrasado, comentou, em vez de cumprimentar. Trânsito, respondi seco. Dentro da loja, o cheiro de madeira envelhecida cera e algo indescritível, o próprio tempo talvez. Luz suave, móveis antigos, música clássica saindo discretamente de caixas escondidas. Um homem idoso de barba grisalha bem cuidada, terno de tweed e óculos redondos, veio ao nosso encontro. A encarnação viva de um antiquário de filme. Semyon Markovich Goldberg apresentou-se, apertando nossas mãos. Por favor, sigam-me. Passamos por um salão e entramos em um pequeno gabinete, lotado de estantes de livros. Sobre a mesa, uma lâmpada com abajur verde, uma lupa e instrumentos minúsculos. Goldberg acomodou-se atrás da escrivaninha. Então, tem algo para avaliar? Igor me cutucou. Vamos, mostra. Tirei do bolso interno da jaqueta o estojo com os relógios, abri-o com cuidado e os coloquei sobre a mesa. Os relógios do vovô. Corpo prateado com marcas do tempo, mostrador amarelado, ponteiros que por décadas marcaram os ritmos da nossa família. Goldberg pegou o relógio com delicadeza, colocou óculos especiais com lentes de aumento e mergulhou na análise. Examinou a carcaça, testou o mecanismo, abriu a tampa traseira e estudou longamente as engrenagens. Eu e Igor esperávamos em silêncio. Eu estava nervoso, sem entender bem por quê. Afinal, os relógios ficariam comigo, independente do que aquele homem dissesse. 40 minutos depois, Goldberg tirou os óculos, esfregou os olhos e sorriu. Peça interessante. Um Zini calibre 135. Fabricado em 1955. Um dos melhores cronômetros da época, calibre raro.
O mecanismo está em excelente estado, claramente bem cuidado. O corpo tem algumas marcas, mas isso só lhe dá caráter. Onde e quando foi comprado? Perguntou mais por formalidade. Foi do meu avô, respondi. Ele os comprou em 1961, na Berioska. Ótima escolha para a época, aprovou o avaliador. Naqueles anos era uma aquisição de prestígio. Esses relógios eram produzidos em séries limitadas. E quanto valem? Igor não conseguiu conter a impaciência. Goldberg tamborilou os dedos sobre a mesa, pensativo. Nesse estado, considerando a preservação do mecanismo, entre 280 e 320 mil rublos. Talvez um pouco mais, dependendo do comprador. Poderiam valer ainda mais se encontrássemos o comprador certo, um colecionador específico dessa marca. Ouvi Igor soltar o ar com força. 300 mil. Uma fortuna. Quase o equivalente ao meu salário anual. Tem certeza? Perguntei, incrédulo, como se minhas orelhas me tivessem enganado. Absoluta, confirmou Goldberg com um aceno de cabeça. Relógios raros, mas o principal é que o mecanismo está em estado excepcional. Isso indica que o dono cuidou muito bem deles. Era verdade. Sorri ao lembrar do meu avô. Todo domingo, sem falhar, ele os dava corda e os limpava com cuidado. 300 mil. Igor levantou-se de repente da cadeira, como se tivesse levado um choque. E eu só herdei 420. Isso é uma injustiça absurda. Semyon Markovitch ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas não disse nada. Limitou-se a devolver-me os relógios. Guardei-os com cuidado de volta no estojo. Obrigado pela consulta, agradeci virando-me para o meu irmão. Vamos, precisamos conversar lá fora. Assim que saímos da loja, Igor foi direto ao ponto. Temos que dividir tudo em partes iguais. O apartamento vale 5 milhões e 200 mil, o dinheiro são 420, os relógios 300. Total, 5 milhões e 920. Dividido por 2, cada um fica com 2 milhões e 960. Estávamos na calçada, e os transeuntes desviavam-se de nós com olhares desaprovadores. Uma chuviscava fina caía, mas Igor parecia não perceber. Você está propondo vender os relógios? Não acreditei no que ouvia. Claro que sim. É só um objeto, metal e vidro. Com esse dinheiro você pode comprar 10 relógios modernos. Balancei a cabeça. Você não entende. Esses relógios são a memória do vovô. Não é só uma coisa. Sentimentalismo boboca, cortou Igor. Tudo tem seu preço. E esses relógios também. Não, respondi com firmeza. Eles não estão à venda. O vovô os deixou para mim porque sabia que eu os preservaria. Igor agarrou-me pelo punho da camisa. Então me compensa a diferença em dinheiro. 150 mil, e cada um segue seu caminho. Não lhe devo nada, Igor. Soltei minha mão. O vovô deixou um testamento. Era a vontade dele. Então vamos a um advogado, declarou, dirigindo-se decididamente para o carro. Agora mesmo. O escritório de consultoria jurídica ficava em um moderno centro empresarial na Nove Arbat. Divãs de couro na recepção, uma secretária que nos conduziu até o especialista em heranças. O advogado, um homem jovem de olhar perspicaz e terno caro, ouviu Igor, fez algumas perguntas, examinou a cópia do testamento e o atestado médico anexado, depois recostou-se na cadeira e cruzou as mãos sobre a mesa. A situação está clara, disse ele. Mas devo decepcioná-lo, Sr. Morozov. Por quê? Igor inclinou-se para a frente, tenso. Um testamento só pode ser contestado se houver prova de que o testador não estava em plena capacidade mental no momento da redação ou se houve coação, explicou o advogado. Neste caso, temos um laudo médico atestando a sanidade do seu avô, assinado por 2 médicos. Além disso, há depoimentos de testemunhas, vizinhos que mantinham contato regular com ele. Mas a distribuição é claramente injusta, protestou Igor. O advogado balançou a cabeça. O tribunal não avalia a justiça de um testamento, apenas sua legalidade. E neste aspecto, tudo está em ordem. O falecido tinha todo o direito de dispor de seus bens como bem entendesse. Igor apertava os punhos, o rosto pálido de raiva. Pagou ao advogado e saiu do gabinete sem esperar por mim. Alcancei-o junto ao elevador. Igor, escute. Não, você escute, cortou-me, virando-se bruscamente. Tá bom, o testamento não dá para contestar. Então seguiremos outro caminho. Vou vender minha parte do apartamento. Para quem? Confundi-me. E por quê? Encontrarei um comprador. Por lei, um coproprietário pode vender sua parte, e o outro tem direito de preferência para comprá-la. Ou seja, primeiro tenho que oferecê-la a você pelo valor de mercado. E qual seria o valor de mercado da metade do apartamento? 2 milhões e 600 mil, respondeu Igor, seco. Metade do valor total da propriedade.
Consegue pagar? O elevador chegou, mas nenhum de nós entrou. Comecei a fazer cálculos mentais febrilmente. Minhas economias, 280 mil? Vender os relógios 300, dá 580. Ainda faltam 2 milhões, murmurei. Preciso pensar. Pensa, disse Igor, entrando no elevador. Ou pega um empréstimo. Se não comprar, venderei minha parte para quem quiser. E aí você vai morar com estranhos ou ter que se mudar. A escolha é sua. As portas se fecharam. Fiquei parado, atordoado pelas suas palavras. À noite sentava-me na cozinha, revirando possibilidades. Meu salário era de 75 mil por mês. 5 anos na mesma empresa, histórico de crédito impecável, mas a quantia. A maioria dos bancos empresta no máximo 1 ano e meio do rendimento anual, ou seja, no máximo 1.200.000. Mesmo somando minhas economias e o valor dos relógios, ainda faltariam quase 1 milhão. Papai, por que você não dorme? Denis entrou na cozinha, serviu-se de água. Ah, só pensando, tentei sorrir. É por causa do tio Igor. Assenti. Ele quer vender sua parte do apartamento. Se eu não comprar por 2.600.000, vai vendê-la para estranhos. E o dinheiro? Perguntou Denis baixo. Não tenho, admiti. Mesmo que venda os relógios. Então não venda, disse ele, apertando minha mão. São a memória do vovô. Eu sei, filho. Mas... O telefone vibrou na mesa. Mensagem de Igor. Você tem 10 dias para decidir. Ou compra minha parte ou eu vendo. Preço, 2,6 milhões. O prazo já começou. Mostrei a mensagem a Denis. Ele leu e levantou os olhos para mim. O que a gente faz? Ainda não sei, respondi com honestidade. Ainda não sei. Do lado de fora a chuva de primavera batia contra a janela. Os relógios do meu avô, dentro do estojo sobre a mesa, pareciam tic-taquear mais alto, como se marcassem o tempo que me restava. Cada batida ecoava como um lembrete implacável. O prazo estava correndo. A família que meu irmão trouxe para conhecer a casa era composta pelos Petrov. Sergei, um homem baixo, de constituição robusta, com mãos calejadas de trabalhador e um rosto franco. Marina, sua esposa, uma morena frágil de olhos cansados, mas bondosos. E Machin, seu filho, um adolescente desengonçado que de algum modo me lembrava Denis. Igor apresentava-os com um sorriso radiante, como se fossem peças de um catálogo de sonhos prontos para serem adquiridos. Este é Sergei Vladimirovich, eletricista com anos de experiência. Marina Alexeevna, enfermeira em uma policlínica infantil. E Machin, o orgulho da família, excelente aluno, disse Igor, enquanto Machin baixava os olhos constrangido. Sua mãe complementou em voz baixa. Vendemos nosso apartamento de 1 quarto em Podolsk. O bairro não era dos melhores, para ser sincera. Pegamos um financiamento de 15 anos. Daqui a 2, Machin vai prestar vestibular, e queremos que ele tenha as melhores chances. Sempre sonhamos em morar em Sokolniki, interveio Sergei, com um tom de convicção. Aqui a ecologia é melhor, as escolas são boas. Ele fez um gesto na direção de Igor. Quando o senhor Morozov, e aqui ele acenou para meu irmão, nos ofereceu a parte da casa por 2,4 milhões, aceitamos na hora. 2,4 milhões? Olhei para Igor, surpreso. Você tinha falado 2,6. Fizemos um acordo por um desconto pela agilidade no processo, explicou Igor, enfatizando a palavra agilidade, enquanto me encarava fixamente. Espero que isso não te incomode. Balancei a cabeça em silêncio, convidando-os para a cozinha. Denis serviu chá, tirou biscoitos de um armário, e uma conversa constrangida se iniciou. Os Petrov revelaram-se pessoas agradáveis. Sergei trabalhava em uma empresa de montagem elétrica, frequentemente chamado para obras complexas. Marina completava quase 20 anos na mesma policlínica infantil, uma raridade nos dias de hoje, quando as pessoas mal permanecem 5 anos no mesmo emprego. Machin, por sua vez, interessava-se por programação e sonhava em entrar em uma universidade técnica. A conversa fluía com uma naturalidade que me assustava. Eu percebia com um misto de culpa e admiração que gostava daqueles estranhos e que talvez eles precisassem daquele apartamento mais do que eu. Foi então que Igor, com um sorriso meloso, virou-se para mim. Você entende, Alexei, que para uma criança, para o Machin, isso é uma chance de uma vida melhor. Veja que pessoas boas. Um filho precisa de condições para estudar. Ou você é contra crianças? Vi o constrangimento estampar-se no rosto dos Petrov. Marina baixou os olhos, Sergei franziu a testa. Era claro que não queriam apelar para a piedade nem usar o filho como argumento, mas Igor, sem cerimônia, os expunha exatamente dessa forma. Nós entendemos a sua situação, murmurou Marina.
Para ser sincera, nos sentimos um pouco envergonhados. Não há motivo para vergonha, cortou Igor, seco. Isso é apenas negócio. Cada um defende seus interesses. Quando eles se foram, virei-me para meu irmão. Você fez isso de propósito? É claro, respondeu ele, encolhendo os ombros. Trouxe uma família com um filho para pressionar pela emoção. Só mostrei a você a realidade. Ele olhou para o relógio. Faltam 3 dias. Se não arrumar o dinheiro, assino o contrato com os Petrov. Os documentos já estão prontos. No dia seguinte, eu tinha um frete curto, Moscou-Tula. Não queria ir, mas recusar significava perder uma grana que naquele momento valia ouro. Denis me acompanhou até o carro. Cuidado aí, papai. Dizem que vai chover na estrada hoje. Não se preocupe, respondi, abraçando-o. Não é a primeira vez que dirijo sob chuva. Sentei-me na cabine, coloquei ao lado um termômetro com chá, uns sanduíches e o estojo com os relógios do meu avô. Sempre os levava nas viagens, como um amuleto. E como Denis previra, ao me aproximar de Serpukhov começou um temporal. Os limpadores mal davam conta, a visibilidade reduziu-se a quase zero. Diminuí a velocidade, esforçando-me para enxergar através da cortina cinzenta à frente. O acidente aconteceu em uma curva, pouco antes de uma ponte sobre um riacho. Vi uma Toyota preta à minha frente derrapar no asfalto molhado, arremessada contra o guardrail. O carro capotou rolando em costa abaixo em direção à água. Freiei bruscamente, liguei o pisca-alerta, peguei o kit de primeiros socorros e corri para o local. Meu coração batia descompassado, como se quisesse saltar pela garganta. Através do para-brisa quebrado da Toyota avistei uma mulher, pendurada pelo cinto de segurança inconsciente. A porta estava emperrada. Tive que quebrar o vidro com uma chave de roda que carregava no porta-malas. Com cuidado desprendi a mulher, uma morena pequena por volta dos 40 anos, e a retirei do habitáculo deformado. Afastei-a do carro, temendo um incêndio, e a deitei sobre meu casaco estendido no chão. Seu pulso era fraco, mas presente, a respiração superficial. Uma ferida na testa sangrava abundantemente. Peguei uma gás estéril da bolsa de socorro e pressionei o corte com delicadeza. Ei, você me ouve? Chamei, batendo levemente em suas faces. Acorde. Liguei para a ambulância. A atendente disse que chegariam em 15 minutos. Continuei falando com ela, acariciando sua mão. Segure e firme. A ajuda já está a caminho. Tudo vai ficar bem. De repente ela mexeu-se, gemendo. Os olhos se abriram devagar, verdes e intensos. O que aconteceu? Sussurrou. Você teve um acidente. Seu carro derrapou na pista molhada. Eu a tirei de lá. A ambulância já vem. Ela tentou se sentar, mas a segurei com cuidado. Fique quieta. Pode ser concussão. Obrigada, disse ela, esboçando um sorriso fraco. Você salvou minha vida. Não exagere, respondi, constrangido. Só estava no lugar certo. Meu nome é Sokolova, apresentou-se, apertando minha mão com força surpreendente. E o seu? Alexei. Alexei Morozov. O som das sirenes anunciou a chegada da ambulância. Os paramédicos a examinaram, enfaixaram a ferida e verificaram suas pupilas. Concussão cerebral, contusões múltiplas, diagnosticou um deles. Precisa ir para o hospital. Enquanto a colocavam na maca, me chamou. Alexei, me dê seu número de telefone. Preciso agradecer de algum jeito. Não é necessário, balancei a cabeça. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria. Por favor, insistiu ela. Ao menos uma forma de contato. Revirei a carteira e encontrei uma velha carteira de visitas, amarelada pelo tempo, com o número que usava para trabalhos extras. Entreguei-a a ela. Vou ligar, prometeu antes que as portas da ambulância se fechassem. Fiquei observando o veículo se afastar, depois voltei para meu caminhão. Permaneci sentado por longo tempo sem ligar o motor. Minhas mãos tremiam. Diante dos meus olhos, o rosto pálido de e o metal retorcido de seu carro se misturavam em uma imagem que não conseguia apagar. E se eu tivesse passado direto? A noite anterior havia sido uma sucessão de pensamentos que se entrelaçavam como fios soltos. Amanhã resolveremos os problemas de amanhã. Agora, na quietude da cozinha, apenas o tic-tac abafado do relógio de parede quebrava o silêncio. Segurei o estojo entre as mãos, revivendo as memórias como se fossem quadros empoeirados. O avô ensinando a mim e a Igor a construir casinhas para pássaros com madeiras sobras, as madrugadas de pesca no rio gelado, as histórias da guerra que seu pai havia enfrentado, repetidas como se fossem contos de advertência. Lembrava-me de como ele vibrava com nossas pequenas vitórias, um 10 na escola, um troféu de judô, e como nos obrigava a fazer as pazes depois das brigas infantis, sempre repetindo: vocês são irmãos.
Não existe laço mais forte nem haverá. O que tinha acontecido conosco? Em que momento o dinheiro se tornou mais pesado que o sangue? Fechei o estojo com cuidado, como se pudesse guardar também as memórias dentro dele. Talvez aqueles fossem os últimos dias em que aqueles ponteiros marcavam o tempo dos Morozov. Talvez, em breve, eles pertencessem a outro nome, a outra história. O dia 2 de maio começou com o zumbido irritante do despertador às 5 da manhã. Fiquei deitado, olhando para o teto onde manchas rosadas do nascer do sol rastejavam como dedos tímidos. Hoje é o último dia do ultimato. Hoje se decide o destino da nossa casa. Mal havia dormido. Sonhara com o avô ao pé da cama, como nos dias de febre na infância, balançando a cabeça em reprovação. Ah, Lyosha, Lyosha, foi assim que eu ensinei vocês. Com cuidado para não acordar Denis, levantei-me, lavei o rosto com água fria e vesti a mesma camisa de ontem, ainda dobrada sobre a cadeira. No armário, no fundo, havia uma caixa de sapatos cheia de papéis, nossos passaportes, a certidão de óbito da minha esposa, minha carteira militar, o comprovante de aposentadoria do avô e, por baixo de tudo, o testamento que eu havia retirado do cartório. Ao lado, no gavetão, estava o estojo de veludo verde. Abriu. Os ponteiros marcavam 7 horas. Faltavam 2 para o encontro com Igor. Tinha ligado para ele na noite anterior, quase suplicando. Precisamos conversar, Igor. Será a última vez que vou à sua casa. Ele ficará em silêncio por tanto tempo que pensei que desligaria. Mas, inesperadamente, concordou. Bom, amanhã, às 9. A voz era fria, definitiva. Mas isso não muda nada. Antes de sair, espreitei o quarto de Denis. Ele dormia de bruços, o rosto afundado no travesseiro, exatamente como quando era criança. Puxei o cobertor que havia escorregado para o chão e o cobri com cuidado. O que será dele? A pergunta doía como uma faca. Onde estaremos daqui a uma semana? Igor morava em um prédio moderno perto do metrô aeroporto, apartamento financiado, carro no consórcio, escola particular para os filhos. Tudo como convinha a um executivo de sucesso. Ele abriu a porta já vestido em um terno impecável, a gravata ajustada com precisão. Entra, disse com um aceno seco. Na cozinha ampla com eletrodomésticos de última geração e móveis que imitavam o antigo, Olga preparava o café da manhã. Ao me ver, ela corou levemente. Bom dia, Alexei. Quer café? Obrigado, Olia. Sentei-me à mesa. Igor acomodou-se à minha frente, os braços cruzados, esperando. Então, o que você queria discutir? Tirei o estojo do bolso interno da jaqueta e coloquei-o sobre a mesa entre nós. Aqui, disse baixinho. É o que posso oferecer. Todas as minhas economias, 280 mil, mais o valor dos relógios, se vendê-los. Uns 300 mil. Total, 580 mil como entrada. O restante pago em parcelas. 50 mil por mês. Em 3 anos e meio, quito a dívida. Igor arqueou as sobrancelhas. Sério? Você quer que eu espere 3 anos e meio em vez de receber tudo de uma vez? Seu olhar percorreu a cozinha, como se avaliasse o custo de cada objeto. Essas parcelas não resolverão seus problemas. Para mim, é questão de sobrevivência. Não posso jogar o Denis na rua. Ninguém está jogando vocês na rua, disse Igor, encolhendo os ombros. Fiquem com a sua metade ou aluguem um apartamento. As pessoas vivem assim, não é o fim do mundo. Bati o punho na mesa. O que há com você? O que eu fiz para merecer isso? Por que tanto ódio? Ele permaneceu calado, olhando para o lado. Olga aproximou-se e pousou a mão em seu ombro. Igor, talvez valha a pena pensar. Ele é seu irmão. O único. Igor sacudiu o braço, como se a afetuosidade o incomodasse. Já é tarde, Lyosha. Os Petrov já fecharam a hipoteca. Os documentos estão prontos. Hoje, às 5, assinamos no cartório. Eu queria justiça. Agora terei. Que justiça? Quase gritei. Você quer tirar nossa casa? Quer que eu venda as memórias do avô? Onde está a justiça nisso? Ele levantou-se de repente. Você sempre foi o preferido dele. Sempre. Lioka, o talentoso. Lioka, o esperto. E eu, Igorok, o medíocre. Estude, Igor. Seja alguém na vida. Passei a vida toda provando que também valia algo. Me formei com honras, construí uma carreira. E mesmo assim, ele deixou os relógios para você. Para você. Fiquei paralisado. É por isso? Por uma mágoa de criança? O avô amava os dois, tentei, forçando a voz a permanecer calma. Só demonstrava de jeitos diferentes. Ele se orgulhava de você, Igor. Dos seus sucessos, da sua determinação. Você não vê? Chega, cortou virando-se. A conversa acabou. Às 5, no cartório. Pode vir assistir à justiça.
Na rua, uma chuvisca fina molhava os ombros. Caminhei sem rumo, esbarrando em pessoas que nem percebia. Uma única pergunta martelava na cabeça: o que fazer agora? Não queria voltar para casa. Dennis acordaria, perguntaria como foi, e o que eu responderia? Entre no carro e dirigi sem destino, até me ver diante da placa familiar. Era dourada. A loja de antiguidades de Goldberg. O relógio no painel marcava quase 11 horas. O sino sobre a porta tilintou ao entrar. Semyon Markovich limpava um castiçal antigo atrás do balcão. Ao me ver, sorriu. Ah, o jovem dos relógios. Em que posso ajudar? Sem dizer nada, tirei o estojo do bolso e o coloquei sobre o balcão. Goldberg assentiu, compreensivo. Decidiu vender? Sim. Minha voz saiu rouca. Você disse que valiam cerca de 300 mil. Entre 280 e 320, corrigiu, abrindo o estojo e retirando os relógios com cuidado. Mas posso oferecer 290. É meu preço justo. Aceito, expirei. O velho me olhou demoradamente. Tem certeza, rapaz? Coisas assim não se vendem por necessidade. Não tenho escolha. Encolhi os ombros. Preciso do dinheiro até às 6 da tarde. Ele suspirou, examinando os relógios mais uma vez. Sabe, tem um cliente, o colecionador Vorotsov. Há tempo ele se interessa por relógios dessa série. Talvez pague mais. Pegou o telefone. Vou ligar para ele. Meia hora depois, saí da loja com um envelope grosso no bolso, 290 mil em notas. E os relógios do avô ficaram sobre um veludo vermelho na vitrine, como um pedaço de mim que eu deixará para trás. Era isso. Um fragmento do meu coração. Às 5 em ponto, estacionei perto do cartório. Demorei para encontrar vaga, o lugar estava lotado. No bolso, outro envelope. 280 mil das economias, 290 da venda, 150 mil emprestados de amigos. Total, 720 mil. Uma fração irrisória do que era necessário. Na sala de espera, todos já estavam lá, Igor com uma pilha de documentos, a família Petrov em trajes elegantes, a notária Ana Sergeyevna com ar nervoso. Alexei cumprimentou ela. Estávamos esperando. Você precisa assinar a renúncia ao direito de preferência. Não vou renunciar, disse firme. Em vez disso, virei-me para o irmão e tirei o envelope. Aqui estão 720 mil. É tudo que consegui juntar. Peço que aceite como entrada e me deixe pagar o restante aos poucos. Silêncio pesado. Os Petrov trocaram olhares confusos. Marina apertou a mão do marido. Ana Sergeyevna tossiu desconfortável. Talvez vocês devessem conversar a sós. Igor balançou a cabeça. Não é necessário. Olhou para mim com um sorriso amargo. Muito pouco, muito tarde. Lyosha, os Petrov já deram o sinal. Os documentos estão prontos. A venda será feita. Fez uma pausa. Ou você assina a renúncia, ou faremos sem você por via legal. Só levará mais tempo. Escolha. Encarei aquele rosto que já fora tão familiar e não reconheci nada. Era como se um estranho estivesse à minha frente. Você vendeu os relógios? Sim. Aqueles do avô? Assenti em silêncio. Vendeu a memória dele para se livrar de mim. Igor riu sem alegria. Que ironia! E quem diria? E o que preserva a memória dele agora? Senti um nó na garganta. Precisava do dinheiro. Para o Dennis. Para nosso lar. Nosso lar, repetiu Igor com um tom de sarcasmo, e virou-se para o tabelião. Vamos começar. Às 17h30, os Petrov assinaram o contrato de compra e venda da parte da apartamento. Eu estava ali, como se estivesse envolta em névoa. Igor insistira que eu estivesse presente, para que visse a justiça sendo feita. Sergei Petrov, ao receber os documentos, olhou-me com culpa. Lyosha, nós não precisávamos, balançou a cabeça. Vocês não têm nada a ver com isso, respondi seco. Vamos tentar ser bons vizinhos, murmurou Marina, baixinho. Sabia que não eram culpados. Pelo contrário, tinham se tornado peões involuntários nas mãos de Igor. Mas isso não tornava a situação menos amarga. O prédio foi construído nos anos 60, comentei, olhando para o lado. Cuidado com a fiação, é antiga. E a torneira da cozinha vaza se apertar demais. Igor sorria triunfante, enquanto recebia o cheque dos Petrov. O ponto final na história da herança. Os irmãos Morozov, oficialmente, haviam se tornado estranhos. Cheguei em casa tarde da noite. Andei horas pela cidade, sem coragem de entrar no apartamento e contar a Dennis que metade de nossa casa agora pertencia a desconhecidos. Que teríamos que dividir cozinha, banheiro e corredor com a família Petrov. Dennis me esperava na cozinha, com um chá forte nas mãos. E aí? Perguntou assim que cruzei a porta. Ruim, filho. Sentei-me pesadamente na cadeira. Igor vendeu sua parte.
Os Petrov se mudam semana que vem. Denis apenas assentiu, como se já esperasse por aquele desfecho. E o dinheiro que você juntou? De repente, seus olhos se fixaram nos meus. Espere. Onde estão os relógios do vovô? Desviei o olhar. Tive que vendê-los. Tentei juntar pelo menos parte do valor para que Igor aceitasse um parcelamento. Não deu certo. Você vendeu os relógios? Sua voz tremia. Pela primeira vez em muito tempo, vi lágrimas em seus olhos. Pai, por que você fez isso? O vovô ficaria arrasado. Eu sei, abracei-o, sem forças para explicar. Não tinha escolha. Tentei salvar o apartamento. Não é pelo apartamento, disse ele baixo. É porque os relógios não estão mais conosco. Eles eram, como se a voz do vovô ainda estivesse aqui. Como se uma parte deles sempre ficasse com a gente. Ficamos em silêncio, abraçados. 2 órfãos em uma casa que em breve não seria mais só nossa. E agora? Perguntou Denis. Vamos viver, forcei um sorriso. Você ainda tem 1 ano de escola. Depois, se passar para a MGU, terá o alojamento. Aí a gente vê. Não vamos desaparecer, acrescentei, mais para mim mesmo do que para ele. O telefone vibrou na mesa. Número desconhecido. Alô? Alexei? Uma voz feminina. Sou Helena Sokolova. Você me salvou anteontem. Na estrada. Demorei um segundo para entender. Ah, sim. Como você está? Já tive alta. Havia um sorriso em sua voz. Só umas contusões, arranhões, uma concussão leve. Vou viver, graças a você. Fico feliz e esfreguei os olhos, cansado. Você parece exausto, observou ela. Aconteceu algo? Só um dia difícil. Queria agradecer pelo que fez. Talvez possamos nos encontrar amanhã? Almoçar juntos? Desculpe, mas agora não é um bom momento, suspirei. Tenho muitos problemas para resolver. Entendo, fez uma pausa. Então me ligue quando puder. Claro, menti despedindo-me. Denis olhou-me curioso. A mulher que você tirou do acidente, expliquei. Ela quer agradecer? Perguntou surpreso. E você não quer? Não é prioridade agora. Levantei-me. Vamos dormir, filho. Amanhã é dia de trabalho. Apaguei a luz da cozinha, mas, antes de sair, olhei automaticamente para o lugar onde os relógios do avô costumavam ficar. Vazio. Como um buraco no espaço no tempo. Um buraco em nossas vidas. Os Petrov mudarão-se no início de maio, com cuidado, quase em silêncio, como se temessem perturbar a paz do apartamento. Transportavam suas coisas aos poucos, evitando ocupar o espaço comum. Era impossível não notar o constrangimento deles. Na primeira noite após a mudança, ao chegar do trabalho, encontrei Serguei sentado à mesa da cozinha, girando uma xícara de chá entre as mãos. Não se importa se eu esperei aqui? Perguntou, levantando-se meio envergonhado. É seu direito, encolhi os ombros. Agora esta cozinha também é de vocês. Serguei fez uma careta, como se sentisse dor de dente. Escute, Alexei, começou sério. Não somos cegos. Vemos o que está acontecendo entre você e seu irmão. Vocês não têm culpa. Tirei a panela de sopa da geladeira. O problema é justamente que tem, suspirei. Não quiséssemos, mas nos tornamos parte desse conflito, admitiu. Marina e eu decidimos. Vamos tentar conviver de forma humana, sem brigas, sem dividir território. Olhei para ele com atenção. Rosto aberto, olhos sinceros. Um trabalhador como tantos outros, comentei. Obrigado, disse ele com sinceridade. Para você e Denis, isso é importante. Ah, falando em Denis, animou-se. O Machin contou que seu filho quer entrar na MGU. Um alvo ambicioso para uma boa universidade. É que o Machin tem problemas com inglês, e o Denis é bom nisso, expliquei. Eles se ajudam. Meu filho ensina inglês, e o Machin o auxilia com física. Não houve brigas por causa do banheiro ou do barulho. Os Petrov agiam como se quisessem provar que não eram inimigos. Por dias, ignorei as ligações de Helena Sokolova. Não tinha cabeça para mais nada. Trabalho, a nova realidade em casa, a adaptação àquilo tudo. Mas ela era persistente. Alexei, sua voz soou firme no telefone. Entendo que você está ocupado, mas quero realmente ajudar. Dê-me uma chance de retribuir quem me salvou. Não preciso de gratidão, respondi cansado, recusando mais uma vez. Tá bom, surpreendeu-me ao concordar. Então vamos só conversar. 2 adultos, tomando um café. Havia algo em sua insistência que me intrigava, como se ela soubesse que aquele encontro devia acontecer. Está bem, cedi finalmente. Amanhã às 13 horas no Café Academia na Tverskaya. Perfeito, havia um sorriso em sua voz. Ela era vibrante, mas sem exagero. Cabelos escuros presos em um coque severo, maquiagem discreta, terno profissional.
Mas os olhos, vivos, penetrantes, verdes, revelavam uma personalidade forte. Ainda se via a marca dos pontos na testa, cicatriz da batida. Como está se sentindo? Perguntei, sentando-me à mesa. Vou viver, sorriu. E essa é a única verdade que importa. A conversa fluiu com uma naturalidade inesperada. Ela perguntou sobre meu trabalho, ouviu com atenção, fez perguntas precisas. Até que, de repente, indagou. Alguma coisa grave aconteceu, Alexei? Vejo nos seus olhos. E para minha surpresa, contei tudo. O avô, os relógios, o irmão, o apartamento, os Petrov, nossa nova vida em comunhão forçada. Helena ouviu sem interromper, apenas franzindo a testa ou balançando a cabeça de vez em quando. Sabe, disse quando terminei, eu também sei o que é traição de família. Minha irmã processou a gente e ficou com uma parte do negócio da família. Uma empresa de transporte que meu pai e eu construímos do zero. Ela nem sequer trabalhava lá. Só decidiu que tinha direito. Depois que meu pai morreu, apareceu com advogados e papéis. Tive que começar quase do zero. E como você superou? Perguntei. Trabalhei muito, deu de ombros. Comecei com 3 caminhões, dirigindo eu mesma. Hoje tenho 18 veículos, rotas fixas, renda estável. E sabe o que é mais irônico? Sou até grata à minha irmã. Se não fosse a traição dela, eu teria seguido a correnteza sem me desenvolver. Ela tomou um gole de café e de repente disse: preciso de um gerente para o parque de veículos. Eu me surpreendi. Desculpe. O gerente para o parque de veículos repetiu firme. 18 caminhões, rotas fixas, clientes sólidos. Preciso de alguém para administrar tudo isso. Salário de 130 mil mais porcentagem do lucro. Nos bons meses pode chegar a 160. Olhei para ela, tentando entender se era brincadeira ou não. Você está me oferecendo um emprego? Mal nos conhecemos. Conheço o suficiente, respondeu Helena calma. Você entende de estradas, sabe lidar com motoristas, tem experiência. E o mais importante é uma pessoa honesta. Por que acha isso? Você arriscou a vida por um estranho. Ela tocou a cicatriz na minha testa. Pessoas assim são raras, Alexei. Muito raras. Balancei a cabeça. Por que eu? Com certeza há outros candidatos. Com mais experiência, formação específica. Havia, confirmou com um aceno. Mas nenhum deles me tirou de um carro em chamas. Se não tiver certeza, proponha um período de experiência. 2 meses. Se não der certo, cada um segue seu caminho, sem ressentimentos. Olhei para aquela mulher decidida e pensei que pessoas assim também eram raras, as que sabem ser gratas e enxergar potencial nos outros. Tá bom, estendi a mão. Vamos tentar. O primeiro dia de trabalho na nova função foi ao mesmo tempo emocionante e estranhamente familiar. Helena me mostrou o escritório, um prédio pequeno de um andar na periferia, ao lado dos galpões e terminais de carga. Dentro havia a central de despacho, a contabilidade, a sala de descanso dos motoristas, o escritório dela e agora, o meu, com vista para o pátio dos caminhões. Conheçam, ela me apresentou a 12 homens de diferentes idades, reunidos na sala de descanso. Alexei Nikolaevich, seu novo chefe. Vi olhares desconfiados, braços cruzados. Motoristas experientes, entre 35 e 55 anos. Gente que não confia fácil. Bom dia, disse. Me chamo Alexei, 22 anos no volante, os últimos 5 em rotas longas. Não vou ensinar ninguém a dirigir, mas espero que a gente se entenda. Alguém resmungou, outro assentiu. O mais velho, Mikhailishik, de barba grisalha e olhar estreito, perguntou: em que você andava? Kamaz 65.117, respondi. Rotas Moscou-Voronezh, Moscou-São Petersburgo, às vezes até Nizhony. Boa máquina, aprovou Mikhailishik. Se não estiver surrada, sorri. A minha já estava no fim. No inverno a cabine não esquentava, no verão era um forno. Já passei por isso, animou-se alguém do fundo. Lembra do inverno passado, quando eu e meu parceiro fomos para Arcangels a menos 30 graus Celsius? E as histórias começaram. Freios congelados, rodas atoladas na lama, passageiros estranhos, policiais rodoviários com piadas. Em meia hora, já sabia o nome de todos, e eles me perguntavam sobre novas regras nas estradas, tarifas e escalas de turnos. Eu estava no meu elemento. Era o meu mundo. O mundo das estradas, das cargas e dos homens duros, que escondem a bondade por trás de brincadeiras e palavrões. Parece que eles gostaram de você, comentou Helena quando voltamos ao escritório. Não aceitam qualquer um assim, dei de ombros. São da minha laia. À noite, no caminho para casa, percebi que pela primeira vez em muito tempo sentia esperança. Como se um encontro casual na estrada tivesse aberto um novo caminho na minha própria vida.
Uma semana depois recebi uma ligação inesperada. Alexei Nikolaevich? Aqui é Semyon Markovich Goldberg. A voz do avaliador soava agitada. Tenho uma história estranha sobre seus relógios. O que aconteceu? Tensivei. Esse colecionador, Vorutsov, ele era um vigarista. Vendeu seus relógios por 450 mil para um senhor rico de São Petersburgo e não me pagou os 290 mil prometidos. Quer dizer que fiquei sem o dinheiro? Perguntei, frio. Não. Apressou-se Goldberg. A polícia já prendeu Vorontsov. Ele aplicou uma série de golpes com antiguidades, no total 2,5 milhões. Seus relógios também foram apreendidos pela investigação. E agora? Agora, as boas notícias. Animou-se o velho. Como você é o proprietário original, pode recuperá-los como seu bem. Basta ir à delegacia e assinar os papéis. Fiquei paralisado. Quer dizer que posso ter de volta os relógios do meu avô? Exatamente, meu jovem, sua voz transbordava alegria sincera. Perdoe minha franqueza, mas talvez seja um sinal para não vendê-los mais. Estava na delegacia, preenchendo os documentos. A investigadora, uma mulher jovem de olhos cansados, explicava o procedimento com paciência. Como há provas de que você era o dono dos relógios antes das ações fraudulentas de Vorutsov, o juiz determinou a devolução do bem. O comprador prejudicado de São Petersburgo receberá indenização com outros ativos do acusado. Ela me entregou o estoque familiar. Assine aqui e aqui. Os relógios são seus. Abrei o estoque. Eles estavam sobre a almofada de veludo, tão familiares como se vivos. O mostrador um pouco amarelado pelo tempo, os ponteiros no lugar, o tic-tac suave. Você está bem? Perguntou a investigadora, notando que minhas mãos tremiam. Sim, sorri. É que não são só relógios. É a memória do meu avô. Em casa, Denis não acreditou nos próprios olhos quando coloquei o estoque sobre a mesa. Os relógios. Pegou-os, examinando de todos os lados. Como? De onde? Contei sobre o vigarista, a ligação de Goldberg à polícia. O vovô nos ajudou de além-túmulo, exclamou Denis, apertando os relógios contra o peito. Ele não queria que saíssem da família. Olhei para o rosto feliz do meu filho e pensei que talvez ele estivesse certo. Talvez o avô realmente olhasse por nós de lá. Como explicar se não essa cadeia de coincidências? O acidente, Helena, o novo trabalho, o retorno dos relógios. Sabe, filho, abracei Denis pelos ombros, às vezes a vida dá voltas estranhas. O importante é não perder o rumo certo. Ficamos na cozinha, ouvindo o tic-tac dos relógios do avô. Um som tão familiar, como uma voz do passado que continua a nos guiar para o futuro. Enquanto isso, no banco onde Igor trabalhava começaram as auditorias internas. Descobriu-se que ele recebia propinas para aprovar empréstimos duvidosos. Clientes com histórico ruim conseguiam crédito graças à sua interferência pessoal, enquanto ele embolsava envelopes com dinheiro vivo. A direção deu-lhe uma escolha: demissão voluntária ou processo criminal. Igor optou pela primeira opção, mas os problemas não terminaram aí. Olga, ao saber de tudo, pediu o divórcio e levou os filhos para a casa dos pais. Ele ficou sozinho no apartamento de um quarto, comprado com financiamento, aquele mesmo pelo qual tanto se gabava. Soube de tudo isso não por ele, mas por conhecidos em comum. Igor jamais me ligaria para contar, a soberba não permitiria. Até que em uma noite chuvosa de outubro, ouvi a campainha. Na porta, um Igor abatido, com olheiras fundas e o sobretudo amassado. Posso entrar? Perguntou sem erguer os olhos. Afastei-me em silêncio, deixando-o passar. Denis estava na aula, estávamos sozinhos. Quer chá? Indaguei, apontando para a cozinha. Ele assentiu com a cabeça. Sentamo-nos à mesa, os olhos fixos nas xícaras, como se o vapor pudesse dissolver o peso daquela conversa. Como estão as coisas? Perguntei finalmente, embora a resposta fosse óbvia. Mal. Ele esboçou um sorriso amargo. Acho que já ouviste alguma coisa. E o trabalho? Está procurando? Igor balançou a cabeça. Tentei. Mas no meio bancário todos se conhecem. A fama ruim corre à minha frente. Fez uma pausa, então levantou os olhos. A voz tremia. Lecha, sei que fui um idiota. Mas somos irmãos. Não sei a quem mais recorrer. Era estranho ver aquele Igor orgulhoso, o financista de sucesso, reduzido a um homem quebrado. Lembrei-me das palavras do avô. Nunca te alegres com o mal alheio, especialmente quando é de quem te é próximo. Tenho uma ideia, disse, olhando para o relógio do avô, que agora nunca me deixava. Preciso de um motorista competente no parque de veículos. Salário de 85 mil. Não é fortuna, mas é trabalho honesto. Igor ergueu as sobrancelhas. Motorista? Eu sou economista, tenho 2 diplomas. Sei, concordei.
Mas as opções não são muitas agora, não é? E é só para começar. Depois a gente vê. Ele lutava consigo mesmo, a soberba contra a necessidade. Por fim, perguntou baixo. E sua chefe? Ela vai aceitar? Helena confia nas minhas decisões, sorri. Além disso, realmente precisamos de motoristas para a rota Moscou-Voronezh. Igor olhou longo tempo pela janela. Então, com um aceno decidido. Aceito. Obrigado, Lesha. Uma semana depois, partimos no primeiro trajeto juntos. Decidi acompanhá-lo pessoalmente. Ele dirigia com segurança, afinal estava ao volante desde os 18 anos. Mas a falta de prática o cansava mais rápido. Seguíamos pela mesma estrada onde, um dia, eu conhecer Helena. Lembras como o avô nos ensinou a dirigir? Perguntou Igor de repente, sem tirar os olhos da pista. No velho Moskvich. Claro, sorri. Tu queimaste a embreagem no primeiro dia. E ele nem brigou, murmurou Igor. Só suspirava. Ai, Igorok, Igorok. Ficamos em silêncio, cada um mergulhado nas próprias lembranças. Sabe, disse ele, ainda olhando para a estrada, sempre invejei você. O avô gostava mais de ti. Eras o preferido. Não é verdade, neguei com a cabeça. Ele nos amava igualmente. Só demonstrava de jeitos diferentes. Orgulhava-se de ti, das tuas notas, dos teus diplomas. Eu era simples como ele. Era mais fácil se entender. Igor refletiu. Talvez. Mas eu sempre senti que precisava provar algo, ser o melhor. E tu? Tu simplesmente vivias. E eras feliz. Era, confirmei. Até certo ponto. Desculpa, pediu de repente. Por tudo. Pelo apartamento, por te obrigar a vender os relógios. Fui um idiota. Olhei para a estrada que se perdia no horizonte. Igor, às vezes a vida faz curvas estranhas, mas no fim nos leva onde devemos estar. Helena passou a frequentar nossa casa com mais assiduidade. Em 6 meses construímos uma relação sólida. Ela se aproximou de Denis, ajudando-o com projetos de economia, compartilhando sua experiência nos negócios. Quando estávamos juntos, o apartamento ganhava um calor especial. Quando é o casamento? Perguntou Denis certa vez, sem rodeios, fazendo-nos corar. Sem pressa, mas estamos no caminho, respondeu Helena, trocando um olhar comigo. Eu não tenho pressa. Perderá demais na vida. Pais, esposa, quase perdi o irmão. Agora cada momento era precioso. E Helena entendia isso. Os relógios do avô nunca mais me deixaram. Uso-os todos os dias, dou corda cuidadosamente aos domingos como ele fazia. Andam com precisão, como se o tempo não tivesse poder sobre seu mecanismo. Pai, quando eu crescer, você me passa eles? Perguntou Denis certa vez, examinando os ponteiros. Claro, sorri. Mas não como um objeto. Como lembrança de que a família é o mais importante. Não importa o que aconteça, quais voltas a vida der, o que vale são as pessoas ao nosso lado. Olho para o relógio. Hora de buscar Denis na universidade. Sua última aula termina às 5. Ligo o motor, saio pelo prospecto, refletindo sobre como tudo se encadeou de forma tão inesperada. O avô tinha razão. O tempo é mais valioso que o dinheiro e a família mais que o tempo. Às vezes é preciso perder algo precioso para entender o verdadeiro valor do que resta. Os relógios ticam suavemente em meu pulso, marcando os segundos dessa nova vida. Eles voltaram para casa, para a família Morozov, e sei que o avô está satisfeito. A estrada à frente é longa, cheia de curvas e encruzilhadas. Mas agora tenho certeza de que não me perderei. Tenho um guia seguro, o tic-tac dos velhos relógios, onde ainda ecoa a voz do avô. O tempo passa, Lioca, e nós devemos caminhar com ele. Em frente. Sento-me ao volante, observando as folhas de outono dançando no redemoinho do vento de outubro. No pulso, os relógios Zinnikal. 135, fabricados em 1955. Quem diria que aquele velho relógio se tornaria não apenas uma relíquia familiar, mas o gatilho de uma cadeia de eventos que transformaria minha vida. Há 6 meses eu era um simples caminhoneiro, ganhando 75 mil rublos, viúvo criando um filho adolescente. Vivíamos no apartamento do avô em Sokolniki, apertados, mas em paz. Meu único sonho era que Denis entrasse numa boa universidade, algo que eu nunca tive chance de fazer. Depois veio a sequência de acontecimentos, a morte do avô, o testamento que nos dividiu, a ganância de Igor, seu ultimato, a venda desesperada dos relógios, a perda de metade da casa. Pensei que fosse o fim, do nosso lar, do nosso vínculo como irmãos, das nossas esperanças. Mas a vida faz voltas estranhas. Às vezes é preciso perder algo valioso para ganhar o que realmente importa. Há laços que nenhum conflito consegue romper. Hoje, Igor trabalha como motorista em nossa empresa, reconstruindo aos poucos a própria vida.
Às vezes fazemos viagens juntos, como na infância quando o avô nos levava para pescar. Os relógios dele agora estão sempre comigo. Sobreviveram à venda, à trapaça, ao retorno. Parecia que o destino mesmo não queria que eles saíssem de nossa família. Dennis já pergunta se um dia os herdará. Claro que sim, mas não como um objeto de valor, e sim como um símbolo. O tempo é nosso bem mais precioso. Cada segundo, cada minuto conta. Não podemos desperdiçá-lo com rancor, inveja ou ganância. Olho para o relógio. São 5 em ponto. Hora de buscar Dennis na universidade. À noite, Helena virá jantar conosco. Vamos conversar sobre seus novos planos de negócios e os estudos do filho. Talvez Igor apareça também. Ultimamente, ele tem nos visitado com mais frequência. O futuro já não me assusta. Sei que por mais curvas que a estrada faça, tem um compasso seguro, os valores que o avô me deixou. Honestidade, trabalho, a capacidade de perdoar e, acima de tudo, a certeza de que a família é o que mais importa. Os ponteiros do relógio marcam o ritmo dessa nova vida. Ligo o motor e saio em direção à avenida. À frente, a estrada se estende, e agora sei exatamente para onde ela me leva. O avô tinha razão em tudo. O tempo vale mais que dinheiro, a família supera qualquer ambição, e saber perdoar e recomeçar é mais valioso que se agarrar a mágoas do passado. Essas verdades simples levarei pela vida e passarei a Dennis, junto com os velhos relógios que guardam a história de nossa família. E sabe de uma coisa? Apesar de todas as provações, sou feliz. De um jeito novo, diferente do que imaginava, mas feliz. Porque entendi, a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no status, e sim nas pessoas ao nosso lado, nos sentimentos sinceros, nos laços familiares que nenhum desafio consegue quebrar. Com esse pensamento, sigo em frente, o coração cheio de uma tranquilidade que não conhecia antes. Tudo ficará bem. Os ponteiros continuam a girar, medindo o tempo dessa vida melhor que escolhemos viver. E onde quer que esteja, sei que o avô Nikolai Stepanovich sorri, satisfeito com o rumo que as coisas tomaram.